Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que equilibrando minimamente alguma sanidade mental e disposição para se preparar. VUNESP, vestibular para a Unesp, a mais querida, a prova mais condizente com aquilo que é trabalhado no ensino médio, uma prova de conteúdos claros, bem definidos, uma prova muito equilibrada. E o que vai cair? Você vai estudar pré-história. Qual o aspecto da pré-história? A Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Vai estar lá um textinho do Yuval Noah Harari, do livro Sapiens, falando sobre quando as primeiras comunidades humanas começaram a produzir o próprio alimento e as consequências disso. Na Antiguidade, Grécia, a tradicional Grécia. Qual aspecto de Grécia que vai cair? Período helenístico, período de Alexandre o Grande, a parte da arte, cultura helenística, né, das sínteses culturais, vai cair esse aspecto. Chegando já na Idade Média, Império Bizantino, a Antiguidade Oriental. O Império Bizantino como uma ponte, né, como um parâmetro para entender esse período de transição da Idade Antiga para a Idade Média. O Império Bizantino como um continuador do Império Romano, como Império Romano do Oriente, mas que estabelece esse vínculo como essa transição, esse espaço um tanto quanto nebuloso, de matizes diversos entre aquela Europa fragmentada da Alta Idade Média e o Império Árabe Muçulmano que emergia na Península Arábica e depois iria se expandir. Então o Império Bizantino vai cair. Ali governo de Justiniano, fique muito atento para Teodora, tá? A revolta de Nica, a revolta de Niquê, né, como se diz, as questões das heresias. Então fica atento com o Império Bizantino, estará na sua prova. Já se aproximando da Idade Moderna, absolutismo monárquico, né? O absolutismo como uma decorrência de um processo gradual de centralização do poder, desde fins da Idade Média, desde a Baixa Idade Média, na formação, no estabelecimento, né, dos Estados Nacionais modernos, com a ascensão da burguesia, em convergência com interesses políticos monárquicos. O absolutismo monárquico, tá, vai cair, e também fique atento, né, com um desdobramento em função da emergência do iluminismo, o despotismo esclarecido, reformas religiosas, estuda tudo, tá, tudo, Lutero, Calvino, Henrique VIII, Contra-Reforma, estuda tudo. Tá? Fica muito atento com reformas religiosas, guerras, disputas de religião, fica atento nisso. Revolução Francesa. A Revolução Francesa é muito complexa. Vai cair. O que de Revolução Francesa vai cair? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Vai cair. E aí você estabelece, né, similaridades com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você vai estabelecer lá com a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Estabelece esses parâmetros. E o período do terror. Terror! A noite do terror, né? O período do terror ali, o período do Robespierre, né? Então, fica atento com esse período do terror, também deve cair aquela sanguinolência. E, falando em revoluções, Revolução Russa estará na sua prova, Revolução Russa. Todos os aspectos do processo revolucionário russo, desde lá do século XIX, ensaio geral de 1905, a Revolução de Fevereiro, a Revolução de Outubro, depois do governo do Lenin e a passagem para o governo stalinista. Vai cair Revolução Russa na sua prova. Segunda Guerra Mundial. Vai cair Segunda Guerra Mundial o quê? Holocausto. Shoah. O Holocausto estará na sua prova, estude isso. Falando em Holocausto, né, a hecatombe humana que os europeus perpetraram na América à época da conquista, vai cair, tá? Aí olhando já para a história da América, vai cair a conquista europeia sobre a América, tá? Todas aquelas atrocidades, massacres e também as resistências. A prova, eu farei uma análise sobre a prova da Unesp na próxima semana, né, sobre aspectos mais técnicos de resolução de questões, mas a prova da Unesp ela é bem direta, né, os textos geralmente são usados para mais de uma questão,
Não são textos extensos, e estará lá, né, texto do Sérgio Grusinski falando dessa conquista europeia na América e também das colonizações. E aí saber discernir, distinguir e comparar colonização portuguesa, colonização espanhola, colonização inglesa, notadamente. Falando em colonização inglesa, as 13 colônias Estados Unidos, tá? As 13 colônias que, né, originam, né, derivam em Estados Unidos da América, e só chama Estados Unidos e não estados separados porque o Norte venceu a Guerra de Secessão. Aspectos de escravidão, abolicionismo e racismo irão estar na sua prova. Então estude Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. E falando desses aspectos de racismo, de preconceito e discriminação, George Floyd, Black Lives Matter, fica atento com os movimentos de direitos civis que se inicia com mais ênfase, tá? Não é ali a origem, né? Mas com ênfase no final da década de 50 com a Rosa Parks, e atinge seu ápice com Martin Luther King, Malcolm X na década de 60. Então estude os Estados Unidos na década de 60, aquele Estados Unidos fervilhante, efervescente, não só dos movimentos de direitos civis, né, em plena Guerra Fria, o feminismo também, o movimento hippie, enfim. Falando ainda de América, a América Latina, né? O que você vai estudar? Você vai estudar populismo latino-americano. Fica atento, tá? Não tanto Cárdenas, mas fica atento a Perón, Evita Perón, um pouquinho ali de Vargas e seus, né, seus discípulos, e em seguida os regimes militares, as ditaduras latino-americanas, Operação Condor, fique bem atento, também fica atento com a ditadura na Argentina, Guerra das Malvinas, Copa de 78, tá? Fica atento com isso. E nesse aspecto, né, de mundo pós-Segunda Guerra Mundial, é interessante você ficar bem ligado na Revolução Chinesa, o grande timoneiro Mao Tse Tung, Revolução Cultural na China, tá? Isso deve cair para você. E vindo agora para o Brasil, tá? A Unesp, ela sempre aborda, né, ela sempre bebe no Brasil colônia, sempre tem questão de Brasil colônia, e você precisa estar preparado. O Brasil colônia é um período muito complexo, né, muito extenso, né, de muitos avanços e recuos, né, de múltiplas facetas, então você tem que saber de maneira bem conteudista a administração colonial, tá, os vários movimentos e tentativas de administração colonial. Vai cair lá um textinho do Sérgio Buarque, aspectos da economia colonial, as plantations, mas não só as plantations e a mineração, mas também as diversidades, a sociedade que muitas vezes ela é cristalizada, mas permite muita fluidez. Então fique atento com esses aspectos esses basilares, né, esses pilares que sustentavam, né, a colônia e que a gente estuda, né, administração, sociedade, economia. Questões mais específicas, invasões holandesas, tá? Maurício de Nassau, questão do açúcar, a insurreição pernambucana, um pretenso ali nacionalismo, Marquês de Pombal, fica muito atento com o Marquês de Pombal após o terremoto de Lisboa, as mudanças, né? E aí você já faz um link, uma conexão com o despotismo esclarecido e revoltas nativistas, tá? Revoltas nativistas, fica bem ligado, não precisa saber detalhadamente cada uma das revoltas nativistas, mas saber aspectos gerais dessas revoltas, né? Período joanino é um período, né, extremamente interessante do ponto de vista historiográfico, que as provas gostam de abordar a partir de aspectos culturais. Então, período joanino, fica atento. Segundo reinado, vai cair, era Mauá, né? Não se pode falar dessa maneira, mas Barão de Mauá cai, fica atento no Barão de Mauá. E quando falamos de República Velha, né, República Oligárquica, República da Espada, aquele período todo, né, pós a proclamação até o Vargas, fica atento aos aspectos econômicos, tá? Aspectos econômicos, encilhamento, Convênio de Taubaté, o surto industrial na Primeira Guerra Mundial, fica atento a isso e também as revoltas. A Unesp ela é bem coerente, ela é bem linear, então talvez apareça lá para você revolta da vacina. E depois Vargas você vai estudar o período de 1930, da ascensão ao poder, até 37, um período aí, né, que oscila
entre o não constitucional, né, o período inconstitucional do Vargas e um período posteriormente constitucional até o golpe de 37, o golpe do Estado Novo. E posteriormente Jânio Quadros, né, esse político, esse meteoro político Jânio Quadros, também fique atento com Jânio Quadros. Posteriormente, a redemocratização, Constituição Cidadã de 88, dê uma olhada nisso. Com todos esses conteúdos, é possível que você seja muito bem sucedido na sua prova da Unesp. E toda terça-feira eu irei publicar aqui um vídeo comentando as possibilidades, as características desse vestibular tão interessante, tão querido pelos estudantes, pois é muito coerente. A partir disso, eu tenho também um grupo de WhatsApp em que eu disponibilizo listas de exercícios direcionada especificamente para a Unesp. Se você tem interesse, clica aqui no link na descrição do vídeo e se inscreva no canal. Guto na História e você na Universidade.